posteriormente, vocês quiserem rever essa apresentação, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. E aí, por fim, eu gostaria de lembrar que no final a gente vai ter um sorteio para aqueles que participaram da palestra de ontem. Então, mas caso você não tenha participado, você vai estar concorrendo para a palestra de mais tarde, que vai acontecer a 1h. E, enfim, para a primeira palestra dessa sexta-feira maravilhosa, a 38ª Semana da Química, a gente está com uma convidada especial para vocês. Ela possui mestrado em Biotecnologia pela USP, doutorado em Ciências pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Lille, da França, e atualmente é pesquisadora científica do Instituto Butantan. Então, senhoras e senhores, com vocês, Anita Mitico Tanaka Azevedo. Olá, muito obrigada, Igor, pela maravilhosa apresentação. Espero fazer jus à apresentação que você fez para mim. Eu fico muito honrada de poder apresentar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, e o título do trabalho é A Bioquímica de Venenos de Serpentes Brasileiras, né? Inicialmente, eu gostaria de dar boas-vindas para todos vocês que estão nos assistindo, agradecer a presença de todos, essa presença online, né? Afinal de contas, essa pandemia nos fez mudar de hábitos e trouxe não só desvantagens, a maioria das desvantagens que nos impede de ter esse contato mais próximo, né, de corpo a corpo, tem que ser via online, que tem dificultado um pouquinho, principalmente para as pessoas mais antigas, mas, por outro lado, também traz algumas vantagens, a gente acaba tirando algum ensinamento dessa nova situação, né? E uma delas é essa proximidade que tem acontecido entre as pessoas via online, mas que tem favorecido também um relacionamento um pouco mais próximo, uma empatia maior por parte das pessoas. Então, por isso eu gostaria de reconhecer que apesar de estar de férias, eu decidi aceitar o convite da Beatriz, agradeço o convite dela e de toda a comissão, né, para poder apresentar um pouquinho para vocês o nosso trabalho, apresentar um pouquinho sobre a bioquímica de venenos e mostrar também para vocês uma oportunidade de atuação, né, principalmente para os primeiros e segundos anos, que praticamente só tiveram aulas online, cuja a visão profissional acaba se restringindo um pouco, né? Vocês acabam não conseguindo ir buscar estágios, porque tem essa dificuldade de contato, tem esse distanciamento, que é obrigatório atualmente, né, pela situação que vivemos. Então, por isso que eu achei que seria muito interessante eu fazer essa apresentação para vocês, mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Então, embora eu esteja há 30 anos no Butantan, o Butantan seja uma entidade centenária, um instituto centenário, está do lado da USP, mas eu tenho que confessar para vocês que o meu relacionamento com a química, durante o meu mestrado, eu fiz alguns cursos, mas, assim, ao nível de estágios, estagiários, aconteceu há cerca de 4 anos, quando o Kevin veio para o nosso laboratório e para procurar estágio de iniciação científica. Em seguida trouxe o Daniel, que em seguida trouxe a Beatriz e em sequência a Rebeca. E sendo que a Beatriz e a Rebeca vieram nesse período de pandemia. Então, a pandemia acabou auxiliando também uma certa proximidade entre o nosso trabalho e a própria universidade, no caso, o Instituto de Química. Tá? Então, eu quero mostrar um pouquinho do trabalho para que vocês também possam verificar como uma opção também de área de atuação para vocês, tá? Então, nossa apresentação vai ser, eu vou inicialmente dar uma contextualização sobre o envenenamento, né, que é importante para a gente poder situar o próprio veneno, né, falar um pouquinho dos componentes dos venenos, os principais componentes, em seguida um pouquinho do nosso trabalho, que é o que eu quero mostrar para vocês, também para que vocês consigam enxergar também uma certa opção também de atuação, para os que não têm contato, para os que já têm um certo contato, para poderem apreciar mais essa opção, tá? Então, as serpentes são os animais que eles estão intimamente relacionados com o homem desde os primórdios da história do homem, né? Então, eu peguei aqui 2 exemplos bem simples,
elas são animais fascinantes, né? Mas, por outro lado, são muito temidos. Então, desde da Bíblia, da história de Adão e Eva, a serpente que levou o mal a Adão e Eva, oferecendo uma maçã para Eva, né? Mas, por outro lado, também, elas são adoradas, né? Elas estão próximas à medicina, como, por exemplo, no bastão de Asclepius, em que é o deus da medicina. Então, mostra bem claramente essa dicotomia entre o fascínio pelo animal, mas, por outro lado, também o temor. Então, de certa forma, faz com que exista um respeito em relação a esses animais, né? E aí, essa proximidade com o homem faz com que esses animais acabem causando também acidentes, né? E só para ter uma ideia do quão isso é significativo, são descritos cerca de 1 a 3 milhões de acidentes no mundo por esses animais, né, pelas serpentes, que causam cerca de 100 mil mortes por ano, causados por esses acidentes. E fora essas mortes, que são importantes, é um número significativo, também tem as comorbidades, que são de 3 a 4 vezes o número de mortes, são sequelas que são deixadas com amputações de membros, com problemas de mobilidade, problemas até de viabilidade, né, de limitações com relação às atuações dos acidentados, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, como isso acontece no mundo, a Ásia é uma das áreas mais importantes mais significativas com relação ao número de acidentes, e mais da metade desses acidentes acontecem na Ásia. Uma grande parte, a segunda colocada é a África, né, que apresenta também uma quantidade muito grande de acidentados, e em seguida vem a América Latina, em que se conta o Brasil, né? Que nós temos cerca de 150 mil envenenamentos, com cerca de 5 mil mortes, considerando a América Latina toda. E quando a gente considera o Brasil, nós temos que, em 2020, houveram 31 mil acidentes por esses animais, e como nós podemos observar aqui, a maior parte dos acidentes ocorre na região rural, na região da floresta amazônica, né, que são regiões mais propícias à presença desses animais, e, consequentemente, ao conhecimento desses acidentes, né? Então, em virtude disso tudo, a Organização Mundial de Saúde, em 2017, considerou o acidente ofídico como uma doença tropical negligenciada. Anteriormente, ela já era considerada uma doença tropical negligenciada, ela foi retirada, e em 2017 houve a reintrodução. Por que é importante ela ter sido introduzida novamente como uma doença tropical negligenciada? Porque isso traz investimentos para o tratamento para os acidentes com esses animais, né? E acaba sendo importante tanto para a pesquisa quanto para desenvolvimento de antivenenos. E, além disso, um estímulo à prevenção e tratamento dos acidentados. Porque muitas vezes a maioria desses acidentes ocorrem, como eu falei anteriormente, em regiões rurais, em regiões em que a população ela é desprivilegiada financeiramente, poderíamos dizer, uma população mais pobre e mais carente de serviços médicos em caso de acidentes. Então, por isso a importância dela ser vista mundialmente como um problema, né, de um agravo à saúde, né? Então, isso aí é um marco importante, ela ter sido considerada, em 2017, reinserida como uma doença tropical negligenciada, né? E, com relação ao Brasil, nós temos 2 famílias que são importantes para esses envenenamentos, que são as famílias das viperídeas e as elapides. As viperídeas comportam a maior parte das espécies dos gêneros, são 3 gêneros que são importantes, têm importância médica, que aqui são exemplificadas como o botrópico, que aqui tem o exemplo de uma Botrys mugine, a Crotalus, que é representada pela Crotalus liricis terrificus, e a Lachesis multa, né? Enquanto a família da Elapide é representada pelas Bicrurus, pelo gênero Bicrurus aqui no Brasil, tá? Com relação a Botrys, que são as principais causadoras dos acidentes ofídicos,
que ocorrem no Brasil, existem cerca de 26 espécies no Brasil, que acabam variando um pouquinho, às vezes descobertas de novas espécies, ou se não, mudança de nomenclatura. E aqui, como exemplo, nós temos as botas de jararaca, a bota de sátrax, muito importante na região norte. A maioria dos acidentes são causados por essa espécie, a bota smugine. E esses animais, eles têm como característica terem presas articuladas, e eles são, como eu falei anteriormente, as principais responsáveis por acidentes zoofídicos. Elas representam cerca de 86% dos acidentes causados pelas serpentes no Brasil, né? O segundo gênero é o gênero da Crótalus, que é representado por uma única espécie, que é a Crótalus durissus. E apresenta 6 subespécies, né? E elas, como características, como vocês devem saber bem, elas apresentam esse guiso, que tem aquele chocalho na cauda, que dá aviso para as pessoas que elas estão em alerta. Então, seria até uma forma delas até tentarem se defender um pouco, porque esses animais, eles não são agressivos, na realidade, eles acabam atacando por medo, né? Então, e elas são importantes em termos de acidentes, de acidentes causados, que embora o número seja pequeno, a porcentagem de 11%, mas elas são as principais causadoras de letalidade pela propriedade do seu veneno, né? O terceiro gênero é da Laxis, que também é representado por uma única espécie, que é a surucucu, que é a Laxis muta, né? E elas vibram a cauda para simular até o barulho que a cascavel faz, né? E elas são extremamente grandes, elas são uma das maiores espécies, se não a maior espécie da América Latina, né? E são responsáveis por somente 2% dos acidentes causados pelas serpentes. E, finalmente, o último gênero, que é Micrurus, que é o que pertence à família Lapidae, que diferentemente das Viperides, apresenta 2 espécies com importância médica, que são as Micrurus coralinos e as Micrurus frontalis. Elas são uma característica marcante desses animais é que elas são ofiófagas, e o que acaba limitando um pouco a manutenção desses animais em cativeiro, porque eles dependem de serpentes, de outras serpentes para sua manutenção. Então, acaba dificultando bastante a manutenção. Nós que temos esse problema lá no laboratório, vivemos constantemente com esse problema, né? Elas são animais não agressivas, elas vivem embaixo de cascalhos, embaixo de pedras, então, de rochas, assim, são animais bem dóceis, tá? E eles apresentam uma presa fixa, né, diferentemente das viperídeos, que são presas móveis. E apresentam somente 1%, são responsáveis somente por 1% dos envenenamentos causados pelas serpentes no Brasil, né? E o que seriam, então, esses venenos, né? O veneno, ele é considerado como uma evolução do modo de alimentação desses animais, as serpentes. Inicialmente, elas eram constritoras e passaram com o veneno, eles passaram a se alimentar acabaram usando esse veneno para a alimentação, a sua própria alimentação, né? E o que é o veneno? O veneno nada mais é do que uma mistura complexa de moléculas, principalmente proteínas, e que tem basicamente 3 papéis para o animal, né? Tem o objetivo de subjugar a presa, digerir e também de defesa. Só que, como falei inicialmente, como esses animais eles vivem intimamente com o homem desde o início da nossa história, ele acaba sendo também, infelizmente, responsável pelo envenenamento, né? E esse veneno, nós vamos ver agora essa parte, que esse veneno, ele tem basicamente 2 efeitos, que são didaticamente divididos, né? O efeito sistêmico, né? Como, por exemplo, uma coagulação disseminada, e um efeito local, que é um edema, uma dor, né? Uma necrose, tá? E a gente vai poder observar um pouquinho mais, analisar um pouquinho mais agora na sequência. Com relação aos venenos que apresentam ambas as ações, porque os venenos eles vão variar de ações de acordo com o animal, de acordo com o gênero, de acordo com o veneno. Então, os gêneros Botox e Laxis, eles têm uma característica mais proteolítica. Então, tem tanto uma ação local quanto uma ação sistêmica, ou seja, localmente causa uma edema, dor local, e sistemicamente vai causar uma coagulação disseminada, uma hemorragia, né?
E, por outro lado, tem uns venenos que têm uma característica mais neurotóxica, que são os venenos da Crótalos e da Micrurus, né? E a Crótalos, como característica marcante, é que tem a presença da protoxina, que é uma proteína, é um complexo proteico, né, de fosfolipase e proteína, que tem uma ação pré-sináptica. Então, ele é neurotóxico ao nível pré-sináptico. Ele bloqueia a sinapse neuromuscular, causando, então, uma paralisia. E, como característica, é aquela cara de bêbado, que é, ou seja, acaba ocasionando uma ptose palpebral no acidentado, ele fica com o olhar caído, né? E também pode, dependendo da gravidade, pode levar a uma insuficiência renal. A outra espécie, é o outro gênero Micrurus, tem como uma característica marcante desses animais a presença de uma proteína que é chamada de two fingers, que são as proteínas também neurotóxicas, mas aí já agem ao nível pós-sináptico, né, causando bloqueio neuromuscular também, que causa paralisia, dor e outros efeitos miotóxicos, tá? E, como eu falei, o veneno ele é composto, então, por várias moléculas, sendo que a maior parte dessas moléculas são proteínas. Então, cerca de 90% da composição do veneno das serpentes é de proteínas, né? E dessas proteínas, elas podem ser enzimáticas ou não enzimáticas. Então, nós temos como exemplos as metaloproteases, as serinoproteases, as fosfolipases A2, a fosfolipase no geral e particularmente as fosfolipases A2, que são bem representativas nos venenos, as L-aminoácido oxidases, essas aí são as proteínas que são enzimas, então, com atividade enzimática. Não enzimática, as desintegrinas, as lecitinas tipo C e as trifingers. Cabe ressaltar que aqui eu coloquei somente algumas famílias de proteínas, tá? E sendo que esses venenos eles são compostos por centenas de proteínas e que correspondem a algumas famílias de acordo com as suas estruturas. E são essas que eu coloquei aqui, que eu escolhi para falar um pouquinho para vocês, que são as mais representativas, né, nos venenos no geral, tá? Então, com relação às enzimas, né, a primeira delas que a gente vai conversar agora são as metaloproteases. Né, elas são proteínas que elas dependem de íons metálicos para ação, daí o nome metaloproteases, né? E elas estão muito associadas aos distúrbios hemostáticos e danos de tecidos e inflamações. E elas são classificadas em 3 classes de acordo com a sua estrutura, que são, elas podem ser da classe P1, que é a P1A que está representada aqui, que tem somente o domínio, uma vez processada, tem somente o domínio de protease. Né? Podem ser do tipo P2, que tem a protease e tem mais um domínio de desintegrina, tá? E pode ser também do tipo P3, que tem, além da protease, o domínio de desintegrina light, que aí já é uma desintegrina modificada, né? Ele é um pouquinho diferente da família P2, e também é uma família rica, que tem uma porção rica em cisteína, que é essa porção verdinha aqui. E uma outra, dentro da família P3, a família P3D, além desses 3 domínios, também tem um domínio que é rico em lecitina, tá? Proteína tipo lecitina, tá? E aí, a segunda família de proteínas são as serinoproteases, também importantes para o envenenamento, bastante responsáveis pela ação, principalmente sistêmica, do envenenamento. Né? Elas atuam também na cascata de coagulação, no sistema fibrinolítico, causando intensos distúrbios hemostáticos e que tem como característica o resíduo de serina no seu sítio reativo. Né? E essa serina ela é estabilizada pela presença de histidina e ácido aspartico para ter a sua ação enzimática. São proteínas que variam de tamanho de 26 a 67 kilodaltons, de acordo com o nível de glicosilação, são proteínas glicosiladas. Né? E então é a segunda família importante para o envenenamento, tá? Aí a terceira família de proteínas é a família das fosfolipases, que elas atuam na membrana celular, catalisando a hidrólise da porção A2 dos fosfolipídios, né?
E aí liberam, com a clivagem dessa ligação, com essa hidrólise, liberam, então, os ácidos graxos e lisofosfolipídios, e geram prostaglandinas e causam a inflamação tecidual. Essas proteínas, elas causam tanto neurotoxicidade, miotoxicidade, distúrbios hemostáticos, edema, dentre várias ações no envenenamento, né? E apresentam cerca de 14 quilodaltons. As fosfolipases, elas têm a porção enzimática, né, tem uma sua atividade enzimática, que são as fosfolipases que tem na posição 49 o ácido aspartico, tá? Só que tem algumas, além da D49, nós chamamos de D49, que são as fosfolipases com atividade enzimática, existem outras classes de fosfolipases que não têm atividade enzimática. Né? Agora, a principal é a que tem a mutação na posição 49 de um ácido aspartico para uma lisina, então que é denominada de K49. Como nós podemos observar aqui na estrutura, existe uma modificação, então, nessa estrutura pela mudança desse aminoácido, então, que ele perde a ligação ao cálcio, importante para a sua atividade enzimática, e essa fosfolipase LIS49 não tem, então, atividade enzimática, mas as duas, elas mantêm tanto atividade anticoagulante, quanto pró-inflamatória, quanto biotóxica, tá? E com relação à terceira, a classe seguinte de proteínas, então, são as famílias da L-aminoácido oxidase, que catalisam a deaminação oxidativa dos L-aminoácidos em alfa-cetoácidos, que levam, então, à produção da amônia e do peróxido de hidrogênio, e elas funcionam como adjuvantes no processo de envenenamento. Não tem, assim, uma atividade específica que dê para atribuir inteiramente as aminoácidos oxidases, por isso que elas são consideradas como adjuvantes nesse envenenamento, né? E elas têm um alto potencial citotóxico por causa da geração desse peróxido de hidrogênio e são responsáveis por causar a apoptose celular, né? Elas, na forma dimérica, elas apresentam de 110 a 150 kilodaltons, né? E, então, são mais uma das famílias importantes no envenenamento, tá? A próxima família, então, é a das desintegrinas, que não apresentam atividade enzimática, né? E elas têm como característica um domínio de RGD, ou seja, a arginina, glicina e ácido aspartico, que são importantes para se ligar às superfícies. Então, elas se ligam aos sítios das integrinas e acabam inibindo a agregação plaquetária com essa ligação, né? Então, atuando também na coagulação, na hemostasia, e apresentam cerca de 5 a 9 kilodaltons. A próxima família, então, e última, são as lecitinas do tipo C, que são proteínas que também não são enzimáticas, que são dependentes de cálcio, e elas apresentam um domínio de reconhecimento ao carboidrato, então se ligam ao carboidrato, e além das lecitinas tipo C, que são importantes também atuando na hemostasia, tem outro tipo de lecitina, que é a lecitina tipo C-like, denominado like. Por quê? Porque não apresenta esse domínio de reconhecimento ao carboidrato, houve uma mutação nessa região, então eles não reconhecem o carboidrato. No entanto, ambas são responsáveis pelos mesmos efeitos no envenenamento. Eles causam alterações hemostáticas, interagem com receptores plaquetários e interferem na coagulação, atuando nos fatores de coagulação. Elas apresentam, sob a forma dimérica, de cerca de 30 kilodaltons. E a última família, então, de proteínas são as trifingers. Essas aí são características da família Elapidae, né, das micrus, no caso das brasileiras, das elapides brasileiras, e também são proteínas sem ação enzimática, que são pequenas proteínas de cerca de 60 a 74 aminoácidos, e elas apresentam a ação neurotóxica, citotóxica, né, importantes para o envenenamento desses animais, tá? Daí, a forma de combater, então, de prevenir, não, de tratar esses envenenamentos é através da produção do soro. Então, o único tratamento atualmente que existe para o envenenamento são os soros produzidos pela hiperimunização de cavalos, né, e que vão formar soros específicos para cada gênero.
né, e que eles são obtidos através da plasmaferese, ou seja, separa-se, uma vez imunizado o cavalo, separa-se o plasma e as hemácias são devolvidas ao animal até para a própria manutenção desses animais, né, para não acabar afetando muito a saúde desses animais. Então, e o soro, ele é um medicamento extremamente importante, extremamente eficaz no tratamento dos envenenamento, nos tratamentos de envenenamento, só que ele é muito eficaz para o efeito sistêmico do envenenamento. No entanto, para o efeito local, ele ainda não é totalmente eficiente, por isso existem muitos trabalhos, muitas buscas por opções alternativas ou suplementares a esse soro no tratamento dos envenenamentos ofídicos, né? E uma outra característica também que vale a pena a gente ressaltar aqui, é que no Brasil esse tratamento, ele é gratuito. Então, o Sistema Público de Saúde, ele oferece para a população, né, esse tratamento. No entanto, quando em outros países, esses tratamentos, a maioria dos países, esses tratamentos não são gratuitos, são extremamente caros e que muitas vezes impede, como por exemplo nas regiões mais pobres da África, impede o tratamento desses acidentados. Então, existem casos que a pessoa acaba indo a óbito por falta de tratamento, por falta de condições de tratamento. Então, é uma preocupação ao nível mundial, embora no Brasil isso aí seja relativamente tranquilo, podemos dizer, em outros países é um problema muito sério de saúde pública. E aí, os antivenenos produzidos aqui no Brasil são o soro antipropotrópico, né, o soro anticrotálico e o antielapídico. Esses aí são específicos para esses gêneros. Agora, algumas vezes você não tem certeza qual foi o tipo de acidente, de animal que causou o acidente, né? Porque muitas vezes a pessoa não leva o animal, ou não sabe descrever o animal, então, e os sintomas, como variam muito, às vezes o médico fica em dúvida. Então, existem também os soros antibotrópico, anticrotálico, porque na dúvida, se não sabe se foi picado por uma jararaca ou uma cascavel, então eles acabam administrando esse soro, que é o duplo, né? Ou, no caso, principalmente da região norte, eles administram, quando não se sabe qual foi o agente causador do acidente, eles administram o antibotrópico e o antilaquético, porque na região norte, as Botox, Atrox e as Lax são as principais causadoras de acidentes. E muitas vezes, como os sintomas, eles acabam sendo parecidos, então as pessoas, os médicos acabam não tendo certeza. Então, na dúvida, eles acabam preferindo administrar esses soros conjugados, né? E como eu falei para vocês, e vocês puderam observar, existe uma complexidade dos venenos, embora o soro tenha grande eficiência no tratamento, mas existe uma complexidade muito grande com relação à composição desses venenos e o efeito que esses venenos vão causar no acidentado. Com relação à complexidade, eu trouxe aqui 2 exemplos. Então, um deles é a sinergia que existe entre as proteínas e que várias proteínas, aqui, por exemplo, eu citei a fosfolipase, as folipases, as metaloproteases, as serinoproteases, elas acabam agindo sinergicamente com o efeito da hemostasia. Então, desbalança a hemostasia, causa uma coagulação disseminada, uma hemorragia disseminada, né? Então, o que dificulta muito o tratamento para esses acidentados. Uma outra possibilidade também é uma mesma proteína causar diferentes efeitos, como, por exemplo, aqui a fosfolipase, ela pode ser tanto miotóxica, pode causar edema, pode afetar a hemostasia, pode causar neurotoxicidade. Então, tudo isso acaba causando complicações no tratamento desses acidentados, né? Fora essas complexidades inerentes às atividades dessas proteínas, tem outros fatores que acabam também contribuindo para a variabilidade desses venenos, que são variações ontogenéticas, ou seja, de acordo com a idade, variações geográficas, então, uma mesma espécie em regiões diferentes podem causar diferentes sintomatologia, diferenças sexuais, então, se o acidentado foi picado por uma serpente macho, uma serpente fêmea, a sintomatologia pode ser diferente. A dieta, tem estudos
mostrando que, de acordo com a dieta, o veneno de uma mesma espécie pode variar, né? E também a variabilidade interespecífica, assim, que acaba não tendo muito como a gente atribuir uma determinada situação, tá? Então, todas essas variabilidades, elas acabam contribuindo para que a gente busque responder essas perguntas que estão sendo, que aparecem diariamente nas situações do dia a dia da sociedade e médicas, né? Então, aí, agora eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa contribuição enquanto grupo do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan, como a gente tem contribuído para o estudo dessas situações que acontecem para essas variabilidades, contribuindo tanto cientificamente como ao nível de tratamento, né, tentando responder algumas perguntas e esclarecer algumas dúvidas que ainda carecem com relação a esses venenos, né. Então, o nosso laboratório de herpetologia, ele é responsável pelo estudo da biologia de serpentes, o estudo da bioquímica desses venenos. Nós ministramos cursos e também nós somos responsáveis pela produção de todo o veneno que é utilizado na produção do antiveneno, do soro, pelo Instituto Butantan, né? E o nosso grupo, que é o que estuda a bioquímica desses venenos, tem uma particularidade em relação à pesquisa no geral, é que como nós estamos inseridos dentro do laboratório de herpetologia, que é onde vivem praticamente todas as serpentes do Instituto Butantan e responsável por toda a produção do veneno, tanto para a pesquisa quanto para a produção, então nós temos algumas perguntas muito particulares que ocorrem no laboratório de herpetologia. E aí nós, trabalhando conjuntamente com o grupo de manutenção, com nossos colaboradores de manutenção, então nós tentamos responder essas perguntas conjuntamente com eles. Então, à medida em que essas situações acontecem, a gente vai tentando contribuir respondendo, então, essas perguntas, né? Então, os trabalhos que eu vou mostrar aqui são trabalhos que foram realizados pelo nosso grupo, né, em colaboração tanto com o pessoal da manutenção, como também com colaboradores tanto do Brasil quanto do exterior, eu trouxe aqui alguns exemplos que já foram publicados, então, que já foram concluídos, para mostrar, então, a nossa contribuição, tá? Então, a primeira deles foi com relação à longevidade dos venenos, o primeiro trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, o que acontece? Os números de serpentes que aparecem, de extrações que ocorrem no Instituto Butantan, eles têm caído vertiginosamente. De um levantamento de 1963 até 2008, nós percebemos uma redução de mais de 90% do número de extrações que foram realizadas no nosso laboratório, no laboratório de herpetologia, durante esses mais de 50 anos, né? E com essa diminuição de entrada de animais, consequentemente, nós temos uma menor oferta de veneno para a produção desse soro antiofídico, né? Então, esse primeiro trabalho que nós realizamos, né, que eu estou mostrando para vocês, mostrou, então, se existe algum impacto no armazenamento do veneno ao longo prazo, né, para a composição do veneno das serpentes da Bótrix charará, né, que ocorrem aqui, como pode ser visto no mapa do Brasil, ocorrem na região do sul do Nordeste até a região sul, tá? E aí, aqui mostrando para vocês, então, o exemplo dos venenos que foram utilizados nesse estudo, que são venenos de 1963 até 2008, né, e que tem a particularidade que os venenos que foram coletados em 63, 73 e de 77 a 88, eles foram secos por um processo que a gente chama de dessecamento. Então, eles foram deixados para secar ao ar livre, né? E os venenos de 97 e 2008, eles foram liofilizados, porque daí já tinha o liofilizador no laboratório, então foi possível fazer a liofilização, que é muito mais eficaz para a manutenção desses venenos, como a gente pode observar pela própria aparência do veneno, como muda, né? Ele é muito mais eficaz, então de 97 para cá, todos os venenos produzidos no laboratório, eles são liofilizados, tá?
E aí, nós analisamos várias características, tanto com relação à atividade in vitro quanto in vivo desses venenos, e nós podemos observar que não houve uma variação muito grande com relação à dose letal, que é o primeiro box aqui que está sendo mostrado. Nós observamos que houve uma redução somente nos venenos de 1963, que tinha quase 60 anos, né? Houve um aumento, então, na dose letal necessária para a letalidade do camundongo, sendo que nos outros anos a variação foi muito pequena. Então, que mostra que, assim, não houve grande perda da capacidade da letalidade desses venenos, tá? E com relação à dose mínima hemorrágica, que é o segundo box mostrado aqui, então, é a capacidade do veneno de causar hemorragia. Então, no camundongo, também o veneno de 63 perdeu essa atividade e os outros mantiveram uma atividade muito parecida, né? Então, mostrando que, além das atividades, as atividades in vitro, as atividades in vivo, que são as mais importantes, né, no caso, que são as mais importantes no caso do envenenamento, que são consideradas no envenenamento, então, elas são mantidas, tá? E aí, então, a conclusão do nosso trabalho é que, provavelmente, essa diferença, né, dessa atividade em vivo, embora pequena, possa estar relacionada com a dessecação, o processo de conservação desses venenos, dessecação e utilização, e também que existem outros fatores que interferem na variabilidade dos venenos. E talvez a própria condição de cativeiro possa também ser responsável por algum desses efeitos. Aí, só uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu gostaria de mencionar, que aqui nós temos a foto aqui da Daniela Hatakayama, que foi a principal responsável pelo desenvolvimento desse projeto, foi um trabalho de iniciação científica dela, né? Então, a quem eu tenho muito a agradecer por todo o esforço que ela teve no desenvolvimento desse projeto, tá? E aí, com relação, como eu comentei com vocês, então, uma das preocupações, uma das nossas suspeitas é de que talvez o cativeiro tivesse alguma influência na conservação desses venenos, né? Então, na alteração da atividade desses venenos. Então, o nosso próximo desafio foi trabalhar com relação a um projeto que a gente denominou de veneno referência, que é a comparação do veneno referência nacional com o veneno das serpentes que são obtidas em cativeiro. Então, deixa eu explicar para vocês um pouquinho melhor. Esse veneno referência, ele é um veneno que ele é produzido a partir da primeira extração dos venenos recém-chegados na natureza, tá? E isso aí foi estabelecido há décadas atrás por um grupo de estudiosos que trabalham pesquisadores que trabalham com a produção de antivenenos, e que, na época em que isso foi estabelecido, as serpentes chegavam ao cativeiro e, muitas vezes, elas tinham uma sobrevida de 2 semanas, 1 mês, 6 meses, quando muito, porque não se sabia direito como tratar esses animais, então eles acabavam tendo uma vida muito curta. Né? Então, quando estabeleceu-se isso, não, o veneno ele tem que ser obtido do pool de venenos que vem recém-chegado da natureza, então, foi naquele período, então era outra realidade, né? E, além do que, não tinha problema de oferta de animais, porque chegavam-se muitos animais, né, pela própria situação em que nós vivíamos, existia muito mais mata, né, muito menos desmatamento, então, não existia problema com relação à chegada desses animais. Né? E nenhum estudo foi realizado, então, para saber se realmente havia necessidade desses venenos virem desse pulso de animais vindos da natureza, tá? E esse veneno referência ele é utilizado ao nível nacional para o controle de todos os soros, venenos e soros que são produzidos no Brasil para o tratamento dos acidentes ofídicos. Né? Então, o Instituto Butantan é o responsável pela produção desse veneno de referência nacional. Então, nosso laboratório é responsável por essa produção. Tá? Então, todos os soros que são produzidos no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, eles são testados contra a eficiência desse soro desafiada com relação ao veneno referência nacional, tanto o botrópico quanto o
brotar, né? E aí, com a nossa chegada no laboratório, e com a redução da quantidade de animais chegados na natureza, a gente começou a se perguntar, será que realmente há necessidade de a gente colher somente o veneno das serpentes recém-chegadas na natureza? Porque o número tem reduzido drasticamente, o que nos limita na produção desse veneno de referência nacional, né? Então, o objetivo desse nosso trabalho foi verificar, então, se o veneno das serpentes que vivem no cativeiro, eles também apresentam propriedades compatíveis com as propriedades dos venenos na natureza e que sejam que possam sugerir a complementação da produção desse pool com esses venenos que são produzidos no laboratório, quer dizer, os venenos das serpentes que são mantidas em cativeiro. Uma vez que, com o passar desses 50 anos, assim, desse tempo, já várias décadas que o laboratório vem mantendo as serpentes, então houve uma melhoria muito grande com a manutenção desses animais, tanto é que atualmente nós temos animais que conseguem ter uma sobrevida de cerca de 15 a 20 anos, em média 8 a 10 anos para bótalos, prótalos eles alcançam até a idade de 20 anos, então que passa a ser interessante a gente verificar essa possibilidade da substituição, da adição do veneno do plantel ao veneno, a referência que é desses vindos da natureza, né? E aí esse desafio, então, foi proposto, então, para as duas estudantes, aqui mostrando, a primeira é a Yasmin Batista de Farias, que ela desenvolveu seu mestrado, estudando, então, fazendo a comparação, estudando o veneno referência botrópico nacional, com o da Bota Jararaca, e a Lídia da Cima, que durante a iniciação científica, ela trabalhou, então, na caracterização desses venenos e comparação desses venenos, então, que são as duas estudantes mostradas aqui, né? E a quem eu agradeço, e aí as conclusões desse trabalho foi que não houveram praticamente diferenças entre esses dois venenos, os vindos da natureza ou os do plantel, do cativeiro, né? E que, no caso das prótalos, até algumas atividades, elas foram mais elevadas no veneno do cativeiro, e com relação à letalidade e resposta de venenos foram similares, de forma que nós propusemos, a partir desses dois trabalhos, que os venenos do cativeiro dos animais de cativeiro, possam ser adicionados ao veneno de referência nacional. Então, em caso de falta de matéria-prima, dos venenos da natureza, nós sugerimos que seja possível, então, adicionado os de cativeiro, né? E aí, uma outra questão que intriga muito a comunidade científica que trabalha com relação a venenos de serpentes é com relação à ontogenia. Como eu falei anteriormente para vocês, a ontogenia é um fator importante na variabilidade desses venenos, né? E então o nosso grupo já vem estudando há alguns anos a ontogenia de diferentes espécies de animais, do veneno de diferentes espécies de animais que nós temos lá no nosso plantel no cativeiro, né? Então, uma problemática que já é sabida é que normalmente os venenos das serpentes bótricas, filhotes, elas apresentam, é descrito na literatura que apresenta uma atividade procoagulante maior, né, e uma letalidade em anfíbios maior, quando comparada com adultos. E os adultos, eles apresentam uma maior atividade protolítica, ou seja, um efeito local maior e uma maior letalidade em capodôminos. Isso, acredita que seja, que a alimentação contribua para isso, porque a maioria várias espécies de cóticos, elas se alimentam durante o início do desenvolvimento, durante o primeiro período de vida, de anfíbios. Então, pequenos anfíbios, animais equinotérmicos. E quando adulto, eles se alimentam de mamíferos. Talvez isso seja um dos fatores que possa ocasionar essa variação, né? E, por outro lado, os filhotes apresentam uma diminuição na atividade protolítica, ou seja, um efeito local menor, uma menor letalidade em camundongo, né? E o adulto, o contrário.
Tá? Então, o objetivo desse trabalho, desses trabalhos que vão ser apresentados a seguir, foi analisar, então, a composição dos venenos dessas diferentes espécies, em diferentes idades, e observar se realmente existe essa variação e quais variações é que ocorrem de acordo com a espécie. Tá? Então, aqui 4 espécimes, então 2 espécimes de Botox mugine, em que é circulado acima é um filhote, abaixo é um adulto, e circulado no animal de cima existe uma região mais clara da cauda do filhote, que é chamada engodo, em que ele utiliza, muitas vezes, para simular um animal para atrair a presa para sua alimentação, né? E esse engodo, ele é perdido com o desenvolvimento do animal. Então, conforme ele vai se tornando mais velho, essa região, ela escurece e fica da mesma tonalidade do resto do corpo do animal, tá? E aí, à direita, nós temos 2 espécimes da espécie Botox pauloensis, acima o filhote, abaixo o adulto, né? E foram, então, testadas as atividades desses venenos. Então, foram 3 venenos que até agora foram concluídos, existem outros que estão em andamento no laboratório, mas essas 3 espécies tiveram seus venenos caracterizados, então, a Botox mugine, pauloensis e jararacuçu, né, e que mostram variação com relação a essas atividades, mesmo em diferentes espécies. Como, por exemplo, com relação à atividade proteolítica, né, que é a atividade desses venenos, uma importante atividade dos venenos desses animais, nós temos que tanto a Botox mugine quanto a Botox jararacuçu tem uma atividade maior nos indivíduos adultos quando comparado com os filhotes, né, os neonatos. E a Botox pauloensis é o contrário. Então, os filhotes, os neonatos, eles apresentam uma atividade casenolítica maior do que quando comparado aos adultos. Agora, a atividade coagulante, como havia sido anteriormente citado, né, na introdução desse grupo de ontogenia, desse estudo de ontogenia, realmente, tanto as Botox mugine quanto a pauloensis, eles apresentaram, os neonatos, os filhotes, eles apresentaram uma atividade maior coagulante quando comparado com os adultos, né? Agora, com relação à atividade hemorrágica, as Botox pauloensis e a jararacuçu, os neonatos apresentaram uma maior atividade hemorrágica em oposição à Botox mugine, em que o adulto apresentou uma maior atividade hemorrágica. E a atividade biotóxica foi feita no jararacuçu, sendo que o adulto apresentou uma maior atividade biotóxica, né? E a letalidade que foi realizada em camundongos, tanto na mugine quanto em pauloensis, o adulto apresentou uma maior letalidade, uma maior letalidade quando comparado com as neonatos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é um gel de eletroforese, dos venenos desses animais em diferentes faixas etárias. Então, ele neonato, então 1 seria 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o A adulto. Né? Então, para que a gente possa observar que existe realmente uma variação na composição desses venenos, então, vocês podem observar que existe uma mudança no padrão, no perfil eletroforético das proteínas desses animais, conforme o passar do tempo, com uma maior, parece uma redução no número de bandas de alto peso entre 50 e 75 kilodaltons, em que ocorrem principalmente as metaloproteases, as L-aminoácido-oxidases, e há um aumento na região de 20 e 25, que é a região das metaloproteases do grupo P1, e também na região de 15 kilodaltons ocorre, com o passar da idade, com o aumento da idade desses animais, existe uma tendência a um aumento da fosfolipase, que é uma região em que encontram-se as fosfolipases, com o avanço da idade desses animais também. Esses trabalhos, então, eles foram desenvolvidos por 3 estudantes do laboratório. Então, a Lídia foi o trabalho de mestrado dela, ela acabou de defender, então, o trabalho de mestrado com a ontogenia do veneno da serpente Botox pauloensis. A Daniela
ela desenvolveu o mestrado dela, então, analisando a ontogenia do veneno de Botox Mugine, e o Wesley, ele está no doutorado e ele publicou esse primeiro trabalho, mostrando, então, a parte do estudo do doutorado dele, em que ele comparou a composição dos venenos das Botox Xararapuçu em diferentes idades, né? E aí, uma outra questão que também foi levantada no nosso grupo e que acabou sendo desenvolvida pela Lídia, é com relação à crotamina. Por quê? Porque existem estudos que sugerem que o veneno do Butantan, ele pode ter uma eficiência menor na neutralização da crotamina, do envenenamento, no caso do envenenamento, por uma presença de venenos que não priorizem a crotamina, que é essa proteína, uma proteína de baixa peso molecular, presente no veneno da crótalos, nos venenos dos animais que são extraídos lá no Instituto, né? Então, isso nos levou a fazer um estudo sobre a presença da crotamina nos venenos dos animais que eram mantidos no laboratório e também dos venenos que vinham da natureza. Para a gente responder essa pergunta, será que o veneno, o soro anticrotálico, ele é pouco eficiente na neutralização da crotamina porque ele está sendo produzido com venenos que não têm crotamina? Então, essa foi a nossa pergunta. Isso aí foi o trabalho de iniciação científica da Lídia, né, que foi publicado aqui na JVAT, e nós pudemos observar que um levantamento de todas as serpentes que tinham, tanto no plantel quanto as que chegaram durante o período na natureza, mostraram que os venenos da Crotalus ulysses terrificus têm uma maior concentração aqui, tem uma maior quantidade de serpentes crotamina negativo do que positivo, e negativo em azul e positivo em vermelho, sendo que as Crotalus ulysses cascavela tem mais, polilineatos, tem mais crotamina positivo do que negativo, e as cascavela, que são a última coluninha aqui à esquerda, ela não tem nada de crotamina na composição dos venenos, pelo menos os animais que são mantidos lá no laboratório de herpetologia. E aí, ao meio, nós temos, então, o SDS page, mostrando, então, um veneno que é crotamina positivo e o veneno crotamina negativo. Então, a setinha vermelha mostra a crotamina, que é essa proteína pequena, de baixo peso molecular, e por espectrometria de massas, então, a análise por espectrometria de massas mostrou que o veneno de cima, que é o crotamina positivo, que tem uma porcentagem de cerca de 6% de crotamina, tem uma quantidade menor, uma porcentagem bem menor de crotoxina, que é o CTX, que é o 28,71%, quando comparado com o crotamina negativo, que é o gráfico inferior, que tem quase 46% de crotoxina. E nós observamos no nosso estudo que a presença dessa crotoxina é bastante importante, então, no caso de envenenamento, porque ele acaba sendo responsável também por uma resposta importante no antissoro. Então, a gente não pode priorizar somente os venenos que sejam crotamina positivo para a composição desse veneno. Nós temos que ter realmente essa mistura para que a gente tenha um soro eficiente, não só contra a crotamina, mas contra todas as outras proteínas também que estão presentes nesse veneno, né? Então, e um outro estudo que foi realizado, agora uma segunda parte de trabalho, assim, se ligando um pouquinho dos venenos e partindo para o envenenamento, para o tratamento com relação ao envenenamento, como eu comentei com vocês, o soro ele é extremamente eficiente na neutralização do efeito sistêmico do envenenamento, né? Só que o efeito local é aquele que desencadeia rapidamente, ele muitas vezes ele não é bem neutralizado pelo soro. Então, existem vários estudos que tentam buscar alternativas que supram ou que auxiliem no tratamento desse efeito local, né, como mostrado aqui. Então, a problemática, o sistêmico ok, né, o soro é super eficaz, mas no efeito local não.
Então, existem estudos com vários produtos, com matérias-primas, tentando obter um tratamento auxiliar nesse envenenamento, nesse efeito local de envenenamento. Então, existem estudos com extratos vegetais, com anticorpos, inibidores sintéticos, e mesmo com sangue, porque sabe-se que sangue de alguns animais, eles apresentam uma resistência contra o envenenamento, como alguns gambás, as próprias serpentes, tem serpentes que elas apresentam uma resistência contra o envenenamento, então quando elas são picadas, elas picam, elas acabam não sobrevivendo a esse acidente ofídico, né? Então, o objetivo do nosso trabalho foi buscar estudar, então, inibidores de antiveneno no sangue de serpentes. Então, nós escolhemos 2 serpentes. Uma, a bota de jararaca, que é a mais comum com relação aos acidentes, principalmente na região sudeste, né? E um animal não peçonhento. Então, a boa constrictor, que é a jiboia. Então, foram realizados 2 trabalhos em paralelo, em que foram isolados os inibidores de fosfolipase desses 2 animais, né? Porque já existia uma descrição de que os soros de algumas serpentes apresentavam inibidores de fosfolipase, então nós, baseados nessa informação, nós buscamos isolar desses 2 animais, uma vez que nós tínhamos disponibilidade desses animais no laboratório, e da importância também desse tipo de estudo. Então, nós isolamos, realizamos teste em vivo, e nós tivemos, então, de ambas as serpentes, os inibidores, então, que tem cerca de 22 kilodaltons, eles são inibidores do tipo gama fosfolipase, né, tipo gama de fosfolipase, eles formam um complexo não covalente com a fosfolipase, e eles inibem a formação, inibem a fosfolipase, a ação da fosfolipase, de uma forma dose dependente, tá? E aí, os resultados que nós obtivemos em ambos os grupos foram que aqui nós podemos observar na coluna do meio a fosfolipase, então ela é responsável pela clivagem do fosfolipídio, que vai ter tanto uma atividade hematogênica como uma atividade miotóxica. Então, nós testamos os inibidores obtidos dos 2 animais, do sangue dos 2 animais, e nós observamos que, com relação à atividade catalítica, né, aqui no quadradinho à direita superior, o gama-fosfolipase, BJ-PLI, ele foi isolado a partir da jararaca, e o BOA foi isolado a partir da jiboia. Então, ambos apresentaram uma atividade inibitória semelhante, de cerca de 40% a 50% de inibição. Com relação à atividade miotóxica, que é inferior, né, aqui em vivo, nós observamos que o inibidor isolado da jararaca apresentou uma eficiência muito maior na inibição, de 60%, e sendo que a BOA foi cerca de metade da eficiência na inibição miotóxica. E à esquerda nós temos a atividade hematogênica, que eles apresentaram atividade parecida também. Então, no caso, a BOA apresentou uma atividade ligeiramente superior, né, de 53%, e o BJ-PLI de 40%. Tá? E aí, esses trabalhos, então, foram desenvolvidos pela Caroline, então, foi superior o inibidor foi isolado, então, a partir da bota de jararaca, foi o mestrado da Caroline, né? E o inibidor, a isolamento e a caracterização do BOA gama-PLI foi realizado pela Caroline, né, Bittencourt Rodrigues, as 2 Carolines trabalharam com os inibidores lá no laboratório, então foi mestrado da Caroline Severino Silva e doutorado da Caroline Fábio, e aí, o último trabalho que eu quero apresentar para vocês, esse aí foi um trabalho que foi realizado em colaboração com o grupo do Dr. Brian Fry, na Austrália, que a Caroline, durante a pandemia, ela foi para lá e fez uma bolsa sanduíche de doutorado para fazer um estudo dela de caracterização desse inibidor, né, e do BOA-PLI, e ela mostrou, então, nesse trabalho, que o BOA-PLI ele foi capaz de inibir a ação patológica do veneno de uma serpente do gênero Micrurus. Micrurus, não é uma Micrurus brasileira, né? Micrurus articulares, que é da região do México, e aí ela observou que essa Micrurus, a fosfolipase desses animais apresenta uma atividade anticoagulante, né? E ela observou que a introdução do tratamento com a
o Boa PLI isolado, ele foi capaz de reduzir a atividade anticoagulante desse veneno. Então, como pode ser observado também no gráfico à direita aqui, e que o tratamento com a PLI reduziu o tempo de coagulação, né? Mostrando, então, a eficiência desse inibidor na neutralização da fosfolipase de um veneno, um complexo de proteínas, né? Então, e aí, finalmente, eu tenho que agradecer muito a participação de todos. Aqui é o nosso grupo atual, alguns alunos já partiram do laboratório, né? E então eu quero agradecer a colaboração de todos. Eu sempre falo para os meus alunos que nós somos uma grande família e o trabalho só consegue ser realizado com a participação de todos, e eu tenho muita sorte de ter uns alunos maravilhosos, uns colaboradores maravilhosos que muito contribuem para enriquecer o nosso trabalho, né? Então, eu tenho só a agradecê-los por toda a colaboração, participação, empenho e entusiasmo em trabalhar com um grupo de uma forma assim tão unida. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês também pela paciência e pela audiência durante essa apresentação. Nós que agradecemos, Anita. Muito obrigado pela essa explicação assim maravilhosa. Mas eu acho que eu não fui o único que gostou, viu, da palestra. O nosso chat de perguntas assim tá bombando aqui. A gente tem várias perguntas para fazer para você. Que ótimo. Vou seguir com a primeira aqui, tá? Ótima palestra, Anita. Adorei. Sabe-se que as proteínas envolvem-se em reações muito estereoespecíficas, com ligantes específicos. Existem estudos atuais sobre desenvolvimento ou procura de ligantes que, se inseridos em alguém envenenado, diminuiria a concentração efetiva do veneno no corpo? Você pode repetir, Igor? Se a ligação... É que eu não escutei direito. Sabe-se que as proteínas envolvem-se em reações muito estereoespecíficas, com ligantes específicos. Tá. Existem estudos atuais sobre o desenvolvimento ou procura de ligantes que, se inseridos em alguém envenenado, diminuiria a concentração efetiva do veneno no corpo? Olha, eu não me lembro. Inserir algum ligante... sim. Por exemplo, se você tem, vamos supor, como eu mostrei para você com relação aos inibidores, mas assim, é bem ainda preliminar, tá? Se você, por exemplo, coloca um quelante, acho que seria essa a pergunta da pessoa. Se você coloca um quelante e você sabe que o veneno é uma metaloprotease, depende de íon, para se ligar, deve ter, mas assim, não tem nada ao nível clínico ainda, eu diria, tá? Mas sim, uma das possibilidades seria de você tentar nivelar, por exemplo, as metaloproteases, tá? Certinho. Eu vou passar aqui para a próxima. Obrigado pela palestra, Anita. Muito boa. Existem mecanismos de retirada do veneno por inibidores enzimáticos para o caso de proteínas enzimáticas no veneno? Inibidores enzimáticos em caso de acidentada, é isso que você está perguntando? A pessoa está perguntando? Eu acho que ela não especificou aqui não, Anita. Como se fosse uma geral. hemodiálise? Será que é isso que a pessoa está sugerindo? Acho que pode ser. Confesso que acho que deixou bem geral aqui. Eu não consigo te responder isso. Só com o textinho aqui mesmo. Não, assim, realmente não é do meu conhecimento, tá? Sem problema. Anita, bom dia, tudo bem? Você é demais. Poderia me explicar qual a diferença de cobra e serpente? Sim. Nós temos as serpentes, tá? Que são as consideradas as víboras, né? Tem as víboras, então a viperide seriam serpentes, tá? Cobra seriam as najas, são com relação às suas características, tá? Aqui no Brasil, a gente considera os animais que nem falam, a jararaca é uma cobra. Não, a jararaca não é uma cobra, ela é uma serpente, tá? Porque pertence a famílias das viperídeos, então tem as características que seria de uma serpente. A cobra seria, por exemplo, na África, na Ásia, que tem essas
cobras, né, que são características, assim, com relação a morfológicas, como eu não trabalho bem com a parte de morfologia, eu acabo me focando mais com relação aos venenos, mas que não se considera as nossas jararacas e prótalos cobras. O correto é dizer que são serpentes, tá? E é bem comum, né, chamar de cobra. Exatamente. A gente vê em notícias e tal. Mas, ó, vou para a próxima aqui. Considerando a grande diversidade de compostos presentes nos venenos, há algum modo de investigação onde podemos encontrar em compostos com potencial terapêutico para outras doenças? Técnicas como Big Certeza. Data, Machine Learning e IA podem auxiliar nesse processo? Esse finalzinho, learning, qual é o processo? Big Data, Machine Learning e IA, que é a inteligência artificial, podem auxiliar nesse processo? Eu acredito que sim. E com relação à busca de proteínas de interesse terapêutico, isso aí já vem de longa data, desde Maurício Rocha de Silva, que da década de 40, 60, percebeu que nas serpentes, os acidentados por a jararaca, eles apresentavam uma redução na pressão arterial, então uma hipotensão. Ele que, enxergando isso, ele começou a pesquisar, investigar e viu que tinha proteína nesse veneno que causava essa hipotensão. Isso aí foi o que originou o captopril, atualmente. Né? Então, assim, desde a década de 60, mais ou menos, que ele começou a ser comercializado, 60, 70, né? Então, independente das técnicas mais modernas que existem atualmente, isso aí já é algo que vem sendo pesquisado já de longa data. E, com certeza, existem muitas proteínas de interesse médico que já foram estudadas e continuam sendo estudadas, né, nos venenos desses animais. Certinho, obrigado, Anitta. Ó, temos mais algumas aqui. Olá, Anitta, tô amando sua palestra. Gostaria de saber como saber se uma serpente é letal ou não. Há padrão de cores, formas ou algo assim? Olha, isso aí, só no laboratório tem o pessoal que trabalha com a manutenção que consegue identificar esses animais. Com relação à letalidade, qualquer animal peçonhento, ele pode ser letal, dependendo da quantidade de veneno que ele injeta e do tamanho da pessoa que é picada. Numa criança, uma serpente que um adulto não seria letal, para uma criança pode ser letal. Tá? Claro que os venenos que são neurotóxicos, eles vão ser mais letais, eles tendem a ser mais letais porque eles acabam mexendo ao nível de neurotransmissor, então você acaba causando uma neurotoxicidade, isso acaba sendo bem mais grave quando comparado, assim, em termos de letalidade, quando comparado com o veneno, por exemplo, proteásico, que no caso das jararacas, das bottoms, elas têm uma quantidade muito grande de metaloglicerina, então eles acabam atuando muito ao nível de coagulação, que é importante também, que pode levar à letalidade, mas cuja neutralização acaba sendo relativamente bem eficiente, tá? Agora, com relação à neurotoxicidade, é algo bem preocupante. Por exemplo, o micrurus, ele começa a ter muitas vezes, um problema na ventilação. Então, eles têm, quando é picado por micrurus, embora sejam os animais, as corais, são os animais muito dóceis, mas quando a pessoa é picada, os médicos, eles tomam muito cuidado com relação a uma redução na eficiência da respiração da pessoa. Então, isso aí pode ser responsável por essa letalidade, tá? Então, assim, a princípio, qualquer animal peçonhento, ele pode ser letal. Ok, muito obrigado, Anitta. Só lembrar o pessoal que está nos assistindo, caso você não saiba onde mandar a sua pergunta, é só acessar o site, que vai ter um link com o formulário. Lá você pode mandar a sua, ok? Vou seguir aqui com as perguntas que nós temos. Bom dia, Anitta. A palestra está sendo incrível. Existem estudos atuais sobre o mecanismo de indução à formação do antiveneno sem utilização do cavalo, por exemplo? Sim, sim. Tem estudos que estão tentando a produção, pelo menos para citar um deles, né? Que é a produção de antissoros recombinantes. Então, por biologia molecular, phage display. Então, tem estudos, sim, já em andamento. Ok, vou seguir com mais uma aqui. Tendo em vista que as próprias serpentes apresentam estratégias contra o seu próprio veneno, existe alguma forma de investigação dessas estratégias que, porventura, podemos mimetizar com tecnologias do DNA recombinante?
Sim, eu acredito que sim. Podem ser investigados por técnica de DNA recombinante, sim, se você souber quais os domínios que são os mais importantes para essa soroneutralização, aí o DNA recombinante acaba auxiliando muito na eficiência desse tratamento. Certinho. Ó, bom dia, professora. Estou amando a palestra. A senhora poderia comentar sobre os métodos químicos durante a análise da composição dos venenos? Posso sim. Isso é o que a gente faz. Então, você tem um veneno, a caracterização, ela vai... A gente segue um padrão, assim, bastante rígido, né? Então, uma vez coletado o veneno, ele é liofilizado, aí nós dosamos a proteína, a quantidade de proteínas por métodos coletitivos, como, por exemplo, Bradford, que é o principal que nós utilizamos, mas, assim, quando nós precisamos de uma quantificação rápida, assim, meio... Quando a gente quer fazer só um ligeiro rastreio da composição da quantidade de proteínas, a gente faz absorbância de 180, aí nós fazemos uma eletroforese, normalmente unidimensional, que é mais simples, ela é bem esclarecedora com relação à composição dessas proteínas. A gente faz também, com relação às atividades, nós usamos a atividade de proteases, metaloproteases, serinoproteases, metaloproteases, né, e serino por atividade proteolítica, tanto em colágeno quanto em caseína. Nós fazemos atividade fosfolipásica, usamos atividade de L-aminoácido-oxidase, uma outra proteína que eu não citei, mas é a hyaluronidase, que é uma proteína minoritária, a gente dosa também. Nós fazemos atividade coagulante, a dose letal, que é em camundongo, então, para verificar a letalidade desses venenos. Dose mínima hemorrágica, que é para verificar também a capacidade de causar hemorragia em camundongo. Fazemos uma caracterização por cromatografia HPLC, fazemos testes de imunorreconhecimento com ELISA e o Western blot, e basicamente são esses testes que nós fazemos. E fechamos normalmente os trabalhos, nós procuramos fechar com a análise proteômica. Essa parte não é o nosso laboratório que faz, nós fazemos em colaboração tanto com o grupo do Dr. Tashima, que está aqui nos agradecimentos, quanto com o grupo do Dr. Calvetti, né, lá na Espanha, que é o nosso colaborador internacional. Ok, obrigado, Anita. Ó, temos mais uma aqui. Professora, a senhora chegou a ver os estudos que mostram que o veneno da jararacuçu consegue inibir a reprodução do vírus da Covid? Sim, eu vi esse trabalho. Ele é bem recente, inclusive, né? E ele mostra que ele testou com alguns vírus, ele viu que com o vírus da Covid ele tem uma certa inibição, e ele viu que era a fosfolipase, se eu não me engano, era um domínio da fosfolipase que tinha atividade inibitória sobre o vírus da Covid. Eu cheguei a ler esse trabalho, assim, eu dei uma olhada. Que é promissor, aí já é mais um caso, né, interessante de investigação, né? Para a utilização desse material. Com certeza, professor. Ó, vamos lá, mais uma aqui. Bom dia, professora. Parabéns pela palestra, está muito boa. Você poderia explicar a diferença entre dizer que uma cobra é venenosa ou peçonhenta? Na realidade, o correto é dizer que as cobras são peçonhentas, tá? Porque por definição, foi instituído venenosa, e em inglês também a gente utiliza venom, né? Snake venom, envenoming. Por quê? Porque peçonha é tudo que é inoculado pelas presas. Todo animal que tem presa para inoculação do veneno é considerado peçonhento, tá? Então, o correto seria a gente usar o termo peçonhento. No lugar de veneno, peçonha e peçonhento. Mas como internacionalmente eles usam venom, então a gente acaba utilizando essa expressão. Mas o correto seria o peçonha. Então, não tem diferença. O que é venenoso, por exemplo, o sapo ele é venenoso. Por quê? Porque muitas vezes tem aqueles animais que eles têm na pele aquele veneno, e aí ele não tem nenhuma estrutura para inoculação desse veneno, tá? Então, é o contato que vai fazer o envenenamento. A diferença é essa.
Olha só, esse aqui eu também não sabia. Muito obrigado, professora. Imagina. Bom, vamos lá, temos mais algumas aqui. Os soros são produzidos pelo próprio Instituto Butantan ou são produzidos por empresas? Não, são produzidos pelo próprio Instituto Butantan. Só que, além do Instituto Butantan, também tem a Fundação Oswaldo Cruz, tem em Minas Gerais, Instituto... acho que Ezequiel Dias, tem Minas Gerais, tem no Rio de Janeiro e tem no Paraná, e não sei se eles pararam de produzir. A maior parte é produzida no Instituto Butantan, tá? Mas são só entidades públicas que fazem, não tem empresa privada que produza soro no Brasil, não. Certinho. Ó, eu vou para mais uma aqui. Professora, você comentou muito sobre espécies brasileiras, mas existe o desenvolvimento e estudo com espécies da Ásia, África ou Austrália? Ou as Com cobras certeza. nacionais ganham muito mais destaque por conta da maior chance de acidentes? Olha, na realidade, não. Se você for pensar, eu falei só sobre as brasileiras porque é o nosso objeto de estudo, tá? Por enquanto, porque nós já começamos a desenvolver, inclusive com a Beatriz, que está aí na foto e que é a aluna, ela é da comissão organizadora aí, ela está trabalhando com o veneno de naja, tá? No laboratório. Então, ela está caracterizando, porque nós temos 29 najas adultas, eram 30, uma faleceu, que foi por uma permuta. Então, o laboratório doou para um zoológico dos Estados Unidos, do Bótrix jararacuçu, eu não sei se crótalos, e aí recebeu de permuta 30 najas, na época, isso aí tem mais de 5 anos, mas não lembro exatamente a data. E aí, então, nós estamos também estudando o veneno desses animais. Já tem muitos estudos, se você procurar no PubMed, tem muitos estudos com serpentes não brasileiras, tá? Muitos com cobras também, as najas, as víboras, né? Da Ásia, África, tem muitos estudos também. É que nós, como nós temos a nossa matéria-prima, né? Disponível é o veneno brasileiro, então a gente usa os brasileiros, que tem uma importância muito grande. No nosso caso, é praticamente 100%, né? Tirando os casos de pessoas que pegam o animal para pet e depois não tem o soro para tratamento, os acidentes basicamente são com acidentes brasileiros. Certinho. E, professora, inclusive, acho que agora eu acho que é mais um comentário meu mesmo, do que a senhora falou agora. É comum vocês receberem cobras e serpentes, assim, de outras regiões, por exemplo, como aconteceu esses tempos atrás, que eu acho que chegou uma naja para o Instituto Butantan, teve um acidente em Brasília, alguma coisa assim. Eu não Isso, lembro direito a história, mas eu lembro isso da mesmo. notícia. Não, então, nós recebemos, não é assim super comum, mas acontece, porque existem muitas pessoas no Brasil que se interessam, só que isso é ilegal, né? Eles acabam recebendo o animal de forma ilegal. Inclusive, esse rapaz, ele recebeu soro que foi doado pelo nosso laboratório, tá? No laboratório, digo, pelo Instituto. Porque esse soro, ele veio, porque como houve essa permuta, foi solicitada a importação do soro, né? Nós temos o soro antinaja para, em caso de acidente, lá com os profissionais do laboratório. Né? E aí, quando ocorreu esse acidente, eles solicitaram lá para o Instituto, e o Instituto doou. E aí, agora, eu não sei se eles já devolveram, eles iam comprar e devolver para o Instituto, né? Então, existem casos, sim, de doação, ou surgimento, assim, às vezes, animais que eles largam, né? Porque as pessoas acabam comprando e acabam depois, não sei se não tem como manter, ou acabam soltando o animal, ele acaba indo parar lá no Instituto, sim. Esse animal foi parar no Instituto, eu acredito que ele esteja lá no museu. Que bacana, muito obrigado pela explicação, professora. Ó, tenho mais uma aqui para você. Bom dia, Anitta. Muito boa a palestra. Queria saber um pouco mais de onde veio o seu interesse pelo estudo por cobras e venenos. Gostei dessa pergunta. Então, é o seguinte, aí eu vou acabar falando um pouquinho da minha trajetória, tá? Quando eu fui para o Instituto, eu fui trabalhar no laboratório de biotecnologia, e eu gostei muito, trabalhei lá por mais de 10 anos, e aí eu acabei, assim, foi bem casual. Eu trabalhava com sangue de porco, para ter uma ideia. Purifiquei no meu mestrado o fator 8 a partir do sangue suíno. Né? Esse foi o tema do meu mestrado. Aí, no doutorado, eu fui trabalhar com inibidores de plasma de serpente.
E aí eu comecei, meu interesse maior é com hemostasia, com essa parte de busca de proteínas, não só antivenenos, anticoagulantes no plasma, e aí eu fui parar no laboratório, e porque meu interesse original eram os plasmas. Só que eu entrando no laboratório, aí eu me deparei com um monte de questões relacionadas ao veneno. Por isso que quando eu comentei da particularidade com relação aos nossos trabalhos científicos, que estão voltados tanto para a ciência quanto para a sociedade e comunidade, né, científica e médica, foi nesse sentido, porque existiam várias perguntas que apareciam no laboratório, e aí acabavam, como eu tinha esse conhecimento, né, essa expertise na área bioquímica, e aí foram aparecendo perguntas e a gente foi respondendo, e aí você vai crescendo, inclusive assim, eu comecei a trabalhar nessa parte de venenos, eu acho que mais ou menos 12 anos, que é pouco tempo, se a gente for considerar para pesquisa, né? E só que assim, a cada dia aparecem perguntas novas, e assim a gente acaba não conseguindo responder a todas. Então, eu tenho que confessar que foi meio casual, eu gostava de ciência e eu gostava de pesquisar. Tanto que é isso que eu falo para os meus alunos, que às vezes tem estudantes que já chegam, já aconteceu de ter no laboratório um aluno que chegou, estagiário, eu quero ser neurocientista. E assim, é muito difícil no começo, sabe? Você sabe do que você gosta mais ou menos. Eu estou falando porque o público é esse, né? Semana de química, então a maioria são graduandos, então estão naquela busca de interesses, eu não sei se eu quero pesquisa, se eu quero indústria, se eu quero, né, laboratório. Então, eu aconselho que todos estejam abertos a isso, porque não que não dê certo, existem casos de colegas nossos que com 6 anos de idade já sabia que queria trabalhar com serpentes. Eu tenho que confessar que eu não sabia. Eu sabia que eu gostava da área de pesquisa, depois eu vi que eu gostava da área de bioquímica, aí depois eu acabei indo para o laboratório e hoje eu sou apaixonada, entendeu? Eu gosto muito do que eu faço. Mas eu acho que se eu estivesse trabalhando com sangue, ao invés de trabalhando com venenos, eu seria tão apaixonada quanto, porque quando você começa a estudar, aumenta o seu interesse, sabe? Então, hoje eu sou muito realizada, mas eu não comecei com, assim, na minha graduação, eu sou bióloga, né? Eu sou biomédica e bióloga. Na minha graduação, eu não tinha essa ideia de que eu ia trabalhar com venenos, não. Hoje eu sei que eu vou me aposentar trabalhando com venenos e cada vez querendo saber mais. E cada vez descobrindo que eu sei menos. Essa é a grande questão, graças a Deus. Não, o importante é sempre ir buscando conhecimento e se aprofundando, né, professora? Com certeza. E ó, acho que a gente tem a última pergunta aqui, e aí depois, se você quiser dar suas considerações finais, fica à vontade. Professora, como estudante de química com muito interesse, vejo que existem diversos assuntos, inclusive na sua apresentação, que envolvem assuntos de química geral e bioquímica, como complexos e proteínas. A senhora vê uma interdisciplinariedade crescente entre os profissionais dos laboratórios e, na sua opinião, essa diferente visão é um fator positivo para o desenvolvimento de pesquisas sobre diferentes perspectivas? Com certeza, com certeza. Uma ótima pergunta para fechar, Igor. Essa interdisciplinaridade é extremamente importante. Inclusive, eu posso citar, assim, ao microambiente, que é o nosso laboratório, tá? O nosso laboratório sempre foi, o meu grupo, né? Sempre foi dominado por biólogos. Eu tenho formação na área de biologia, a maioria dos meus alunos é da área de biologia. E essa interdisciplinaridade se iniciou mais, assim, mais efetivamente com a entrada do Kevin no laboratório, que é um químico, que é aí do laboratório de vocês, do instituto de vocês, né? Então, ele foi fazer iniciação científica, porque ele tinha interesse em descobrir como funcionava, e aí começou a surgir essa interdisciplinaridade. E aí isso foi fazendo com que viessem outros alunos. Então, depois veio o Daniel, que é daí do laboratório, do instituto, depois a Beatriz e agora, recentemente, a Rebeca. Né? E o que eu sempre falo para os alunos, isso é muito importante, por quê? Porque o químico, ele tem uma visão que complementa o biólogo, né? Nós somos muito mais a parte de fisiologia, a parte de você entender o mecanismo, mas assim, a parte química, eu vou confessar, muitas vezes os alunos de química, eles acabam nos ajudando, né? Assim como, não só o microambiente, que eu diria que é o nosso laboratório, mas assim, com relação aos nossos colaboradores, por exemplo, a parte de proteômica, nós não dominamos a técnica. Então, nós precisamos de colaboradores que são formados nessa área para fazer colaboração e nos ajudar.
E isso aí enriquece muito eles na parte proteômica, porque eles precisam de uma explicação ao nível de biologia, ao nível de comportamento de atividades e todas essas atividades que nós realizamos no laboratório, porque eles não têm essa formação. Então, acaba sendo complementar. Então, um dos trabalhos que nós realizamos com o Calvete, que é o nosso colaborador da Espanha, foi exatamente isso. Ele tinha a parte, por exemplo, foi um artigo que nós publicamos de bilineata. Ele tinha toda a parte proteômica da composição, ou seja, a composição dos venenos desses animais. Só que a parte de atividade de química e biológica, né, bioquímica e biológica, tinha sido realizada no nosso laboratório. Então, assim, complementamos os dois e saiu um trabalho super bonito, né, que foi publicado no ano passado. Tá? E a mesma coisa, por exemplo, com relação à equipe do Dr. Fry, eles trabalham com a parte de coagulotoxicidade, né, de uma forma mais aprofundada. E agora, a nossa colaboração com eles, a gente acaba conseguindo evoluir muito mais, avançar muito mais rapidamente com relação às nossas pesquisas, porque nós fazemos uma parte e aí eles vão e fazem a outra parte. E complementando, nossa, enriquece demais. Então, eu acho muito importante, né? Embora eu acho que talvez pudesse ser maior esse nível de interdisciplinaridade, mas eu acho que já é um começo, tá? Bom, fico feliz de ouvir isso. Acho que o pessoal da química aqui ficaria muito feliz e todos os interessados, tanto biologia, física, química, gostam bastante. Com Bom, eu certeza. acho que é isso, professora. Nossas perguntas acabaram. Se a senhora quiser fazer uma consideração final, divulgar algum projeto, alguma rede social, enfim, fique à vontade, o espaço é seu para isso. Ah, ótimo. Então, novamente, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Pela a comissão organizadora pelo convite, a Beatriz por ter intermediário também, não só ter convidado, mas intermediário, o auxílio que vocês me deram, tá? E eu quero deixar um recado aos estudantes, em geral. Uma coisa que eu sinto com relação aos alunos que chegam no laboratório é que precisa existir uma vontade como se diz, uma vontade e uma abertura para esse trabalho de colaboração entre as pessoas, sabe? Eu acho que esse período de pandemia ensinou muito as pessoas com relação a isso, sabe? Que existem vários fatores que são muito importantes para a formação do pesquisador. Eu falo isso constantemente para os meus alunos: vocês têm que ser colaboradores, eu acho que tem que ter uma empatia muito grande entre as pessoas. Então, muitas vezes, o resultado final, ele acontece por um conjunto de fatores de colaboração de várias pessoas, e aí chega-se a um resultado final. E que, às vezes, o mais importante não é só esse resultado final, é como ele foi obtido, como ele foi vivenciado. Então, uma coisa que eu sinto muito e prezo muito no meu laboratório é isso. Sabe, que as pessoas, vocês que estão entrando estão no meio, estão entrando na carreira profissional, vocês tenham sempre em mente isso. Sabe, eu comento muito com os alunos, é importante que a gente mantenha sempre uma humildade, a gente conseguir entender que a gente sabe muito pouco, né, que a gente tem muito a aprender, sempre. E eu falo sempre isso para os meus alunos. Eu ensino, mas eles me ensinam muito também. Então, essa constante troca torna a relação tão saudável. Então, eu aconselho que as pessoas que estão procurando busquem isso, busquem um ambiente saudável para trabalho. Tá? Eu sei que muitas vezes é difícil, a competição é muito grande, então as pessoas, às vezes, elas querem resultados, e elas vão atrás desses resultados, e seja lá por qualquer meio. Então, que vocês que estão começando agora, vocês filtrem bem isso, sabe? Quando vocês entrarem no laboratório, quando vocês entrarem no ambiente profissional, não acreditem que sempre tem que ser assim. Então, muitas vezes, se tiver um ambiente hostil, vocês que estão ainda na graduação, vocês têm a oportunidade de buscar laboratórios, vocês busquem laboratórios em que vocês se sintam bem, tá? Então, assim, um conselho que eu dou para vocês, eu sempre falo isso: busquem o que vocês gostam e um lugar em que vocês se sintam bem. Porque se a gente crescer esse tipo de mentalidade, se a gente crescer esse tipo de ambiente, todo mundo vai ser mais feliz. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas buscam um laboratório de ponta. Eu quero trabalhar no laboratório de ponta, eu quero, sabe, descobrir alguma coisa totalmente nova, eu vou fazer a diferença, e às vezes acham que tem que pagar um preço muito alto por isso. Não, eu acho que o convívio, o respeito, sabe, isso aí acaba trazendo muito mais gratificação para cada um. E o que eu vejo, assim, todos os trabalhos que são realizados no laboratório não são realizados por uma pessoa só. Eu fiz questão de enfatizar
de dar mérito a cada autor principal dos trabalhos que eu coloquei. Só que aquilo lá, todos os trabalhos, eles foram resultado de uma colaboração de todo esse grupo que vocês estão vendo, de outros que já foram embora. Tá? Então, eu aconselho, um conselho que eu dou para todos vocês que estão na graduação, busquem isso, porque vocês, uma vez formados, vocês vão buscar isso no ambiente profissional de vocês também, entendeu? Para que isso prolifere, porque uma coisa que às vezes eu encontro são alunos chegando dizendo que tiveram um ambiente hostil, sabe? Encontraram, assim, hostilidade por parte de uma pessoa ou outra. Então, assim, não é brigar, é simplesmente buscar um ambiente que você se sinta bem. Eu acho que esse é o conselho final que eu quero dar, porque, afinal de contas, o que eu sempre falo para os alunos lá no laboratório, para todo mundo, nós ficamos no laboratório pelo menos 8 horas por dia. Né? É o período, ou qualquer dependente de laboratório, escritório, então, é o período que a gente mais passa a vida da gente. Se a gente não buscar fazer desse ambiente um ambiente bom, assim, a vida da gente vai ser muito infeliz, não é? Porque aí a gente só vai ser feliz à noite e durante o fim de semana. Então, não. Então, busquem um lugar em que vocês sejam bem acolhidos e vocês consigam se sentir valorizados e respeitados, tá bom? E boa sorte para todos vocês. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, aí coloquem. Aqui eu tenho, acho que só o primeiro que está o meu e-mail. Porque... Aqui, meu e-mail. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, que queiram qualquer informação, vocês podem me contactar por esse e-mail. Vou conversando com vocês a comissão também, tá? Estou à disposição. Então, muito obrigada e adorei poder participar dessa semana de vocês e parabéns pelo evento. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por essa palestra incrível. Eu acho que pela interação do pessoal com as perguntas e, enfim, com os feedbacks que a gente recebeu, foi algo que o pessoal adorou muito. Ai, e particularmente bom. eu adorei ter essa conversa com você. Estou à disposição. Agradeço bastante. Agora a gente vai seguir com uma outra parte da nossa palestra, que é um sorteio. A gente vai fazer um sorteio para o pessoal aqui que participou da palestra anterior. Se a senhora quiser ficar, fique à vontade. Se não, se você tiver alguma outra coisa para fazer ou quiser sair, fique à vontade. Tá bom? Tá bom, então eu vou sair, eu me despeço de todos vocês e muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigada a gente, professora. Adoramos essa conversa com você. Tá bom? Tá.